Deus é bom. Daqui a pouco eu vou precisar de vocês. Dê uma boa noite aí, o irmão. Hoje tem pessoas diferentes, né? Roupas diferentes. Por causa do culto de missão. Também estou com a roupa do culto de missões. Muito bonita. Tem algum símbolo aí? Tem? Amém. Esse é o propósito do culto de hoje. Amém? Como Daniel disse, uma vez por ano, todas as igrejas Verbo da Vida se reúnem para falar de missões. Amém? Também tiramos uma oferta específica para mandar para os missionários do Verbo da Vida. Tem missionário espalhado num bocado de país aí, irmão. Tem países que são chamados acesso criativo, né? Onde não se pode pregar o evangelho. Não pode dizer nem o nome dos países. Mas tem pessoas que são do Ministério Verbo da Vida que estão lá pregando essa palavra. Arriscando suas próprias vidas no objetivo de alcançar almas para Jesus. Já deu uma boa noite, seu irmão? Então, acho que essa maleta que fizeram aqui, acredito que são um bocado de missionário, né? Espalhado do verbo, né? A mala representa as viagens missionárias. E essa foto ali, esse livro eu já li, é o livro do apóstolo Band, biografia. Aqui fala um pouco da vida dele. Se alguém tiver interesse de pedir para conhecer, só é pedir no Verbo Shop encomendar que a gente traz. Excelente. Amém? E aqui conta a história dele, da obediência. Nós somos fruto, a palavra da fé, né? No Brasil é fruto da obediência desse homem, que é um americano, que deixou tudo para vir pregar a palavra do Senhor no Brasil. Amém? E eu quero falar um pouquinho da história dele, misturar com a palavra, para que a gente possa ser edificado. Mas deixa eu falar um pouquinho também do ministério, porque afinal de contas o ministério foi fundado por ele. Ele era um caminhoneiro, morava nos Estados Unidos, escutando umas fitas do irmão Kenneth Hagin. Ele, se edificando na fé, o Senhor falou com ele para que ele fizesse o Rema Brasil, o Rema nos Estados Unidos. O Senhor disse a ele, faça o Rema, e ele obedeceu àquela direção e foi fazer o Rema em outra cidade nos Estados Unidos. Com a sua esposa, obedeceu àquele chamado, largou tudo para fazer o Rema durante 2 anos e estudar em obediência a Deus, dependendo da provisão de Deus para tudo que ele necessitava. Se eu não me engano, a esposa dele era bancária, não era, Daniela? Chama Mama Jam, era bancária, deixou tudo para fazer o Rema pela fé, para Deus suprir tudo. Quando ele terminou de fazer o Rema, o Senhor falou ao coração dele e disse assim, vá para o Brasil e pregue a palavra da fé para o meu povo. E ele obedeceu àquela direção, irmão, e foi, se preparou e veio pela fé sem saber falar português. Veio direto para São Paulo. De São Paulo ele foi direcionado para um lugar, se eu não me engano, chamado Campo Jordão, se eu não me engano. Se alguém souber aí, pode me ajudar aí. E lá ele se viu, há um ministério lá. Ele conta até no livro dele, a esposa dele disse que a primeira noite para dormir lá era cheia de mosquito. E agoniava ela e ela sem conseguir dormir direito. Aí o Senhor falou no coração, esses mosquitos são espiritual. Interessante, né? Achei interessante quando ela disse isso. Ela disse, foi e repreendeu aquele mosquito no outro dia, e quando amanheceu no outro dia, estava um monte de mosquito morto no chão. E de lá, eles fundaram uma igreja em São Paulo. E lá, todo mundo dizia que o ministério ia se expandir no Brasil e que teria que sair de São Paulo. Afinal de contas, é bom você conhecer a história do ministério que você congrega. E, afinal de contas, São Paulo era a capital ideal para que eles permanecessem lá.
porque era grande, tinha dinheiro. Era onde as igrejas iam se espalhar por todos os lugares e para fora do Brasil. Mas Deus, ele surpreende. Nem tudo é como a gente quer, não é verdade? A gente imagina uma coisa, aí Deus faz diferente. E o pior, assim, pior não, o bom, né? Que Deus coloca a gente em situações que a mente da gente pensa, não vai dar certo. Mas quando Deus diz, está determinado. E ele fundou a igreja e todo mundo esperava que a sede principal do ministério seria em São Paulo. Tem Verbo da Vida lá em São Paulo. Mas, enfim, o Espírito Santo conduziu a ele para vir no Nordeste. Deixou a sede lá, com cuidado de outro pastor. A sede não, a igreja lá com cuidado de outro pastor. E ele visitou Recife, saiu visitando as capitais, João Pessoa. E chegou em Campina Grande. E quando chegou em Campina Grande, ele estava, se eu não me engano, em cima de um prédio. E quando ele olhava para Campina Grande, o Espírito Santo dizia para ele, aqui será a sede do Ministério Verbo da Vida. E ele entendeu ali que o Espírito Santo mostrou que Campina Grande era um eixo, onde conectava as capitais. Irmão, só Deus para fazer uma coisa dessa. Dá glória a Deus. Porque de Campina Grande, o Senhor levou o Verbo da Vida para todos os estados do Brasil, começou a se expandir em cidades, e agora estamos em várias nações, se eu não me engano, 27 nações. Glória a Deus mais forte. Agora, se ele não tivesse obedecido àquele comando de ir para Campina Grande, lá, visitar o Nordeste, o Espírito dizer, é aqui. E uma coisa, Deus é lindo demais. E a gente tem que ter muita sensibilidade à voz do Espírito Santo. Quinta-feira mesmo eu ministrando, ensinando sobre unção, o que era unção, como operar não, ensinando sobre unção, mostrando como a unção operava. A primeira pessoa que eu me direcionei, eu acho que foi do lado de cá, porque a unção, a Bíblia diz que quebra jugo, a unção cura. Quando eu me direcionei, que eu ministrava para alguém, eu acho que desse lado de cá, só para você entender como é bom a gente ser sensível à voz do Espírito Santo, como o apóstolo Bando foi. Eu olhei para a pessoa e eu comecei a ministrar a unção do Espírito Santo, ela um certo tipo de distância de mim. E até então não havia reação nenhuma da unção sobre o corpo dela. Eu sei que Deus queria abençoar ela, não sei o que Deus queria fazer. E de repente veio a ideia na minha mente. Vai lá e põe a mão na cabeça dela. É uma ideia. Só que Deus não fala com a mente. Deus não fala com a mente. Deus fala com o coração. De quem nasceu de novo. E quando a minha mente diz, vai lá e põe a mão, que a unção desce mais rápido. O Espírito Santo disse, não saia daqui. Fique aí, deixa que eu faça. E eu obedeci e fiquei só esperando. De repente a unção veio sobre a pessoa e ela começou a ficar cheia da unção. E Deus concretizou o que queria concretizar. Que eu não sei se era uma cura, eu não sei o que era. Mas pela sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. O apóstolo Bando foi muito sensível de ouvir a voz do Espírito Santo. E quando ele chegou em Campina, que Deus disse, é aqui a sede do ministério. E ali ele fundou a sede do ministério. Como Guto disse aqui no vídeo. Guto hoje é o apóstolo do ministério. O apóstolo Bando já foi estar com o Senhor. Já está com Deus. Mas Guto disse assim, eu era muito jovem. E eu não acreditava que isso aconteceria, que seria da forma. Porque ele dizia, Verbo da Vida vai para as nações, Verbo da Vida vai se espalhar, Verbo da Vida vai crescer. E ele disse, como é que, na mente natural, ele não achava que isso poderia acontecer. Amém? Preste atenção, irmãzinha, aqui, ó. Atenção aqui, ó. Não fica desapercebido, não, que o culto é importante. É porque é de missões, mas é importante. Você entender a história do seu ministério, que você faz parte. Ou você vai congregar em qualquer igreja. Pode congregar em qualquer igreja. Você tem que conhecer a sua igreja.
Você tem que conhecer a doutrina. Você tem que conhecer o que ela crê. A firmeza doutrinária. Às vezes a gente é julgado porque a pessoa chega dentro da igreja, como eu já disse em alguns cultos, vê algumas luzes aqui, a luz apagada. É o sistema da igreja para se entregar, para adorar. Luz é apenas questão de enfeite, vamos dizer assim. E as pessoas dizem, aquela igreja é mundana. Deixa eu te perguntar, eu sou mundano? Diga se eu sou mundano. A igreja ela é a aparência do seu líder. Agora, se tem alguém aqui que ainda não se converteu e é mundano, ele vai prestar conta com Deus. Amém? Porque se tem uma coisa que a gente tem é responsabilidade com a obra do Senhor. Até quem sobe aqui no altar deve-se ter a responsabilidade. Mas, enfim, ele obedeceu à voz de Deus e se estabeleceu em Campina Grande. E, de repente, o ministério começou a crescer. Agora, outra coisa que eu achei interessante na vida do apóstolo Bundy, quando ele saiu dos Estados Unidos, ele não saiu sozinho. Como assim sozinho? Sem ser enviado. Ele estava debaixo de uma paternidade, que era a paternidade do irmão Kenneth Hagin. Significa que ninguém pode querer fazer a obra do Senhor sozinho. Que nós precisamos estar debaixo de lideranças. E de governos e de autoridade. Amém? Amém? Por isso que a igreja local também é importante para as nossas vidas. Porque se você disser, eu vou buscar a Deus em casa, eu não preciso ir para a igreja, você não está sendo praticante da palavra. Que a Bíblia manda a gente congregar. Está escrito lá na carta de Hebreu, não deixe a vossa congregação como é costume de alguns. Admoeste, ou seja, alerte as pessoas porque o dia se aproxima. Nós estamos vivendo uns dias que vocês sabem. Quer vir domingo, venha domingo que eu vou mostrar que nós estamos dentro do fim dos tempos. Domingo você venha para o culto, você vai sair daqui de boca aberta com o que está acontecendo. Amém, igreja? Então ele foi fiel àquela orientação divina de Deus. Ele obedeceu. Ele se estabeleceu ali em Campina Grande e o ministério começou a avançar debaixo de uma paternidade e não sozinho, que era a paternidade de Kenneth Hagin. Por isso que é importante aqui, estarmos aqui congregando, debaixo de uma unção pastoral. Amém? Debaixo de submissão. Porque se você quer ser abençoado, olha para seu irmão e diga, se você quer ser abençoado, não ande sozinho não que você se dá mal, viu? Diga de novo para seu irmão, liderança serve para nos corrigir na hora certa. E quem não quer ser corrigido, irmão, ele não está ligado em paternidade. Amém? E o ministério cresceu. E Deus deu uma visão. Diga visão. Nós somos uma igreja visionária. Nós temos missão para cumprir. Nós temos propósito. Nós não somos uma igreja, irmão, que a gente vem aqui, se senta, dá a paz do Senhor, escuta a palavra e vai embora. Se for desse jeito, está errado. Isso aqui não é um cinema. Porque muitas vezes pensa que aqui é um cinema. Vem para a igreja e fica olhando assim os outros adorar a Deus. Oh, é bonito, né? Fulano levantando a mão. Deixa eu olhar se fulano está tremendo ali. Isso não é um cinema. Isso é um lugar de adoração, de se levanta a mão e dá glória a Deus. E Deus deu uma visão a ele e Deus deu uma missão também a ele. E nós precisamos seguir a visão que Deus deu a ele e a missão que Deus deu a ele. Afinal de contas, se eu estou aqui, é porque foi Deus que me colocou aqui. Amém? Se eu sinto paz no meu coração por estar aqui, por congregar aqui, por participar dessa igreja, é porque foi Deus que te colocou aqui. E a visão que Deus deu a ele, está até no aplicativo, irmão. Tem um aplicativo do Verbo da Vida, você pode baixar. Se envolva com as coisas que o ministério oferece. Tem FM lá, FM Verbo da Vida, para você escutar os louvores que são cantados na nossa igreja. Amém? Louvores selecionados, louvores de fé, não louvores de incredulidade. Nós temos cuidado em todos os pontos, irmão. Até os livros que estão ali, eu sempre tenho dito, são livros selecionados. Não entra qualquer livro. Você não lê qualquer livro aqui. Você não vai ler livro de autoajuda, de coach.
Você vai ler livro que se você abrir a página é cheio de versículo. Teve um pastor de uma determinada igreja lá em Itabira, que o irmão Neilson disse que ele ficou enciumado, porque chegou na mão de uma ovelha dele um livro chamado Escrituras que Cura, que é um livro do irmão Kenneth Hagin. E ele começou a ler aquele livro e ficou empolgado, o rapaz. Só que o pastor soube. O pastor era de outra denominação e não do Verbo da Vida. Não vou citar o nome com respeito. Porque aqui nós não queremos falar mal de nenhuma denominação. Amém? E de repente, ele lendo o livro, o pastor chamou ele. Deixa eu ver esse livro aí que você está lendo. Quando o pastor pegou o livro, que foi abrir o livro, ele fez questão de levar o livro. Ele levou o livro. Só a criancinha acalmar um pouquinho ali. O pastor abriu o livro, Escrituras que Cura. E quando o pastor começou a folhear o livro, só tinha versículo da Bíblia no livro. Todos os versículos sobre cura. Aí ele olhou assim e disse, não tem problema não, pode ler. Todos os livros são selecionados, porque a gente tem cuidado com o alimento que a gente está dando a você. O fim está chegando, irmão. O diabo já está preparando o território para a manifestação do anticristo. Só falta algo acontecer para o anticristo se manifestar. A assinatura do acordo de paz, onde o templo de Salomão vai ser erguido novamente lá em Jerusalém. Que é um acordo quase impossível, porque ali é um lugar... Hoje, se fosse tentar forçar a erguer esse templo, aconteceria a Terceira Guerra Mundial. Então, precisa de algo espiritual para que esse templo seja reerguido. E as profecias indicam que o terceiro templo de Salomão será erguido. Lá em Jerusalém já estão preparando sacrifícios, os materiais que serão colocados lá no templo. Então, nós estamos encaminhando para o fim. Se nós estamos encaminhando para o fim, significa que a qualquer momento a igreja pode ser arrebatada. Dá um glória a Deus. Amém? Então Deus deu uma visão ao apóstolo Bundy, e a visão é: leve a palavra, alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. E ele veio em obediência para o Brasil. Deixou tudo, irmão, em obediência ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que aos homens de Deus, aos presbíteros, aqueles que vivem da obra, aqueles que se dedicam à obra, deve ser digno de dupla honra. Amém? Por isso, dá uma glória a Deus. Então ele veio com essa visão, alcançar o Brasil, porque Deus deu a visão a ele. Alcance o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Por isso que nós ensinamos a andar em amor. Não é só falar, eu amo. Dizer eu amo é fácil, irmão. Dizer é fácil, é praticar o que a palavra de Deus diz. Porque fé não funciona se você não andar em amor. Fé não funciona com mágoa no coração. Amém? E dentro da visão, Deus deu uma missão a ele. Porque missionário, qual o significado de missionário? Aquele que foi incumbido de realizar determinada missão. Foi incumbido. Ele recebeu uma missão. Eu recebi uma missão aqui em Tapetim. Não sei se vocês têm percebido. Aumenta um pouquinho esses ar aí para ver se esfria um pouquinho ali atrás. Não sei se é só eu que estou com calor. Então, olha, está calor, a menina disse ali. Aqui é porque você está debaixo do ar. Então Deus deu uma missão. Missão tem a ver com missionário. Diga comigo, missionário. Aquele que foi incumbido a realizar. Eu fui rápido demais isso aí? Diga, aquele que foi incumbido a realizar determinada missão. Eu fui incumbido a realizar determinada missão para a cidade, para essa região. Não sei se Deus vai me levar para outra, mas eu estou debaixo de uma incumbência.
Deus começou a me pedir os empregos que eu tinha, meus comércios, até chegar a um ponto de eu viver só da obra. Incumbência. E é tão sério, irmão. Tão sério essa questão de uma dependência de Deus, da obediência a Deus, que eu me lembro, às vezes, que eu queria sair da direção de Deus para não cumprir a missão. Isaac adoecia, Sara adoecia, por causa da minha desobediência. E eu sou uma pessoa que crê na cura divina. Eu creio que Jesus cura. Eu creio que se nós impor a mão sobre os enfermos, não é só o pastor não. Nós impor a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Aqueles que estão debaixo do pastor, da sua casa. Seus filhos, aqueles que estão debaixo da sua fé. Se for outros de fora, é claro que precisa. Se for, pode deixar parado. Se for outros de fora, é claro que precisa a fé da outra pessoa. Mas eu me lembro quando eu não queria cumprir a missão de Deus. Porque cumprir a missão, missionário, ó, malinha, viver da fé. Você pensa que é algo fácil? Tem que mostrar os dois lados da moeda. Obedecer a Deus. Você vê as pessoas conquistando aquilo que elas estudaram para conquistar, se movendo para aquilo, para alcançar os seus objetivos. E de repente Deus diz, larga tudo e vai me servir. Amém? E sua idade vai passando e muitas vezes pressão em cima de pressão. E a gente tem que viver pela fé. Amém? E foi isso que aconteceu comigo aqui. E quando Isaac adoecia, Sara adoecia, que eu percebia que eu estava fora da direção de Deus, eu pedia perdão, me perdoa, Pai. Eu impunha a mão sobre ele, instantaneamente ele era curado. Instantaneamente Sara era curada. Viver fora, diga para seu irmão, viver fora do propósito de Deus é perigoso. É perigoso, irmão. Eu me lembro que certa vez Sara tinha crises que ficava roxa, ela novinha, bem novinha. Deu essa crise, eu acredito, umas 3 vezes. A gente via a hora ela morrer. Parava, era como se estivesse tapando ela sem fogo e ela puxando fogo e começou. Teve uma vez que ela começou a ficar roxa, não foi, Daniela? Eu sabia dessa palavra. Por isso a importância da obediência a Deus. Isso não é só para pastor, não, irmão. A Bíblia diz lá no livro de Coríntios 5,18, diz assim, ó, 2 Coríntios 5,18, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Diga, Deus me reconciliou com Ele, por meio de Cristo. Aí diz assim, ó, e nos deu o ministério da reconciliação. Você é missionário também. Que é isso? Ministério da reconciliação. Coloca esse versículo na NVI aí. 2 Coríntios 5,18. O que é ministério da reconciliação? Primeiro, Deus nos reconciliou. Porque Deus usou pessoas para nos alcançar. Fomos salvos, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Se morremos hoje, passagem para o céu. Amém? Agora, olha para seu irmão e diga, ei, bonitão. Tu acha que Deus te salvou para quê? Para quê? Para quê? Pergunta com raiva mesmo. Para quê? Para quê? Diga, para você salvar outros. Sabe por que tem gente depressiva em casa? Depressiva. Desmotivada. Sem vontade de ir à igreja. Sem vontade de buscar a Deus. Porque não faz nada para Deus. Porque no dia que você começar a fazer para Ele, você vai entrar no propósito de vida que Deus colocou você nessa terra. Se mova, faça alguma coisa. Olha lá, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Primeiro Ele me reconciliou com o Pai. Nós temos um Pai, fomos reconciliados. Consigo mesmo por meio de Cristo. Aí Deus vai dizer, eu reconciliei você. Não há mais pecado, está perdoado. Eu estou em paz com você e você está em paz comigo. Aí a Bíblia diz, consigo mesmo por meio de Cristo. Aí Deus vai lá do céu e diz, e nos deu o ministério da reconciliação. O que é ministério da reconciliação? Alguém foi usado por Deus para me levar até Cristo, para que eu pudesse me reconciliar com Deus, por meio de Cristo. Agora o ministério da reconciliação é meu.
É nosso, é teu. Nós temos que ir até as pessoas apresentar a Cristo como missionário também, para que eles sejam reconciliados igual você foi. Então não tenha vergonha de falar não de Jesus não. Porque se você tiver vergonha de falar de Cristo, você não vai conseguir viver bem. Quer viver bem? Fale de Jesus. Aproveite as oportunidades. Dá para falar na escola? Fala na escola. Dá para falar no hospital? Fala no hospital. Dá para falar para o seu vizinho? Fala para seu vizinho. Não perca tempo. Faça igual a mãe de Tiago, que a gente foi levar ela lá no hospital para fazer uma cirurgia no dedo. Quando chegou lá no hospital, o Tiago ia mandando as informações. Chegou lá no hospital. A mãe de Tiago virou crente na hora. Porque ela ia se operar. E quando o cabo vai se operar, o cabo vira crente. Eu vim brincando com ela, a irmã se converteu lá no hospital. Não foi? Ela disse, foi, pastor. Agora ela só virou crente, não. Ela pregou para o doutor, pregou para as pessoas que passavam. Já aceitou Jesus, pregava para um católico. Disse, não, eu sou católico, mas você já aceitou Jesus? E a bichinha levando ela para a mesa de cirurgia e ela perguntando para os enfermeiros, já aceitou Jesus? Se converteu ligeiro, não foi? Ela sendo operada lá, do dedo lá e lendo com a Bíblia na mão. Então, Deus deu uma missão para a gente. Falar de Jesus. Vou te dizer uma coisa. Nunca fala mal da igreja, irmão. Fala bem. Como é que você vai trazer pessoas para aqui se você falar mal? Ah, mas é porque naquela igreja, o diácono viu que eu estava em pé e não trouxe a cadeira. Eu passei por aquela irmãzinha, ela só quer ser a tal. Ela fica andando assim, ó. Não vai falar mal não, irmão. Pessoas têm defeito. Isso aqui é igreja. Hospital, lugar de doente para ser tratado mesmo. Amém? Onde Deus vai fazendo a obra. Eu fui muito ousado porque teve um homem, um senhor, que foi levado para Jesus, já está no céu, já está com o Senhor. Mas eu batizei ele, eu nem sabia que ele fumava. E aí eu batizei ele. E eu acredito que se eu soubesse pela fé eu batizava. Porque eu disse a ele, eu ia dizer a ele, se você crer, você vai deixar o cigarro na hora que você entrar dentro dessas águas. Sabe foi o que aconteceu? Ele foi batizado, me criticaram, fizeram um rebuliço dentro da cidade, aquela igreja carnal, aquele pastor e não sei o quê. E de repente o homem parou de fumar e nunca mais botou um cigarro na boca. Aí pergunta por que essa igreja está crescendo. Porque nós temos compromisso com a palavra. Não é religião não, meu irmão. É a palavra. Andar por aí dizendo, lá naquela igreja não se prega a palavra. Vem para cá para tu ler a Bíblia comigo, para tu ver. O que mais faça aqui é ler Bíblia e mostrar a Bíblia para o povo. Sem contar grupo de cobertura espiritual, que é mandando palavra em cima de palavra, palavra em cima de palavra. Nós temos uma visão, nós temos uma missão e nós temos um propósito. Olha para seu irmão e diga, 1000 almas serão alcançadas dessa cidade. Diga, e os fracos vão retroceder, mas os fortes vão avançar, vão avançar. Aleluias. Nós estamos dentro da mesma visão, do mesmo propósito. O apóstolo Band não aceitava, irmão, que outras pessoas, pastores, falassem diferente dele. Não tinha que falar em linha com a palavra. E da mesma forma, eu estava pensando, meu Deus, nós estamos chegando no fim dos tempos. E as pessoas estão agora, as igrejas estão afrouxando, os pastores estão afrouxando, estão deixando fazer o que querem. Estão aceitando as novas doutrinas, essas novas coisas que estão acontecendo aí. Eu digo, meu Jesus, e se a igreja não for arrebatada antes da tribulação? Nós cremos que vamos ser arrebatados antes da tribulação. Mas se nós estivermos errados, porque também existe uma segunda tese, a igreja passará pela tribulação. Possa ser que isso aconteça. Existe base bíblica doutrinária para que a gente não vá passar, mas também existe base bíblica que eles provam também que vai passar. E se a gente for passar,
Olha para seu irmão, você tá preparado para negar a marca da besta? Você está preparado? Porque tem que estar preparado. Você está preparado? E eu pensava comigo mesmo, estamos preparados para morrer pela causa? Estamos preparados se for necessário a ir para a cruz? Estamos preparados se for necessário sermos queimados? Estamos preparados se for necessário sermos cerrados ao meio? Eu pesquisava hoje sobre como os apóstolos morreram, meu Deus. Porque não tem na Bíblia, né? Mas os historiadores buscaram fontes, se aprofundaram, pesquisaram. E tem possibilidade deles terem morrido desse jeito. Teve um que foi cerrado ao meio para não negar a sua fé. Mas tem gente negando a fé porque diz assim, meu marido não quer que eu vá para a igreja. Nega a fé, irmão. Negue, se Jesus voltar, você fica para a grande tribulação. Não negue sua fé não, meu irmão. Apóstolos morreram torturados. João, sabe o que aconteceu com o apóstolo João? Sabe o que aconteceu com o apóstolo João? Jogaram ele dentro de um caldeirão fervendo. Agora o homem era um homem de fé. Nós temos que se espelhar, irmão. Amém? Porque nós estamos se abusando com besteirinha. Nós estamos ficando para trás com frescurinha. Nós não passamos pela prova, não. Nós temos que estar preparados. Aleluias! Isso é a fé! E João, quando foi... Agora a fé, olha para seu irmão, diga, a fé blinda também. A fé protege também. A fé dá o escape. Está entendendo? Agora você acha que uma pessoa que diz, eu não vou não, para a igreja não é tão longe, estou cansado... É o primeiro a negar Cristo e ficar para a tribulação. Bota o chip, bota aqui que eu não vou perder minha aposentadoria não. Bota, ligeiro. Eu não vou perder meu ganho não. Bota o chip, eu quero saber. Porque dinheiro só vai ser movimentado pela nova tecnologia. Aí o cara tá ficando atrasado em uma coisa tão pequena. Vai ficar para trás, irmão. Esse evangelho precisa ser falado. Nós precisamos ser despertados. Precisamos estar preparados. Precisamos, às vezes, ficar calados, deitados, só ouvindo a Deus. Fala comigo, Jesus. Mostra minhas falhas. Onde é que eu estou errando? O que é que eu preciso melhorar? Onde eu preciso ser mais forte? Ouvir a Deus. Porque Deus fala no seu íntimo. Amém? Missionário, olha de novo para seu irmão e diga, missionário é renúncia. É renúncia. Eu preciso renunciar ao meu trabalho. Se Deus chamar para pregar a palavra e renunciar, teria sim. Mas nem todo mundo foi chamado para renunciar ao trabalho. Mas todo mundo foi renunciado para servir a Cristo. Todo mundo foi chamado para pregar o evangelho. Todo mundo foi chamado para o ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Eu me lembro que eu novinho ainda na fé. A Filadélfia, a igreja bem pequenininha lá em cima. Pode se posicionando no Ministério Louvor. E eu me lembro que eu fui lá visitar a Filadélfia. E a irmã Dulce está ali, desde o começo ela está com a gente. Eu não congregava na Filadélfia. Eu tinha ido visitar a Filadélfia. Olha que coisa interessante. Irmã Dulce estava em casa orando. Imagina a oração da irmã Dulce, pode tocar, viu, antes? Porque a irmã Dulce queria saber se era para ir pregar o evangelho lá no Ambó, para a mãe dela, que estava já morrendo. Não estava morrendo ainda não estava firme, estava... Era o povo lá, aquele povo dando trabalho. Lá no Ambó. E irmã Dulce dizia, Senhor, diz para mim, Senhor, se é para eu ir para o Ambó pregar o evangelho. Tem coisa que não precisa perguntar não, só que ela não entendia ainda.
Mas ela teve uma experiência com Deus. Ela dizia, Senhor. E de repente, irmã Dulce pega a bíbliazinha dela, que irmã Dulce sempre foi fiel, mulher de fogo, de oração. E foi direto para a igreja. E eu cheguei lá, irmã Dulce não me conhecia. E ela pensava que Deus ia usar alguém da igreja que ela congregava. Eu estava lá como visitante, foi, irmã Dulce? Usar um da igreja. E de repente me deram a oportunidade, me chamaram e eu fui lá, eu bem novinho ainda, peguei o microfone. O Espírito Santo veio sobre mim de uma forma tão poderosa. E Deus mandou eu ler o versículo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. E eu fechei a Bíblia. Estava debaixo da unção de Jesus. Quando chegou no templo e abriu o rolo. Jesus chegou no templo e abriu o rolo, foi? O Espírito de mim, o Espírito de Deus está sobre mim. Os religiosos ficaram bravos. Quem é esse? Fechei o rolo, fechei a Bíblia e disse... Como foi que eu disse, Mandus? Diego ficou sorrindo. Aí. Se Deus está mandando, tu está fazendo o quê? Dá uma glória a Deus. Agora são coisas que ela só tinha conversado com Deus. Aí o cabo diz, isso é coincidência? Não, irmão. Isso é pressa. Todos nós temos uma missão. Tem como eu fazer? Tem. Ah, mas eu não posso ir ao país tal. Se Deus nem chamou todo mundo para ir para outro país, nem para outra cidade. Mas eu posso ir. Como? Quando eu oferto para a missão, eu estou indo com ele. Haverá um dia que estaremos diante do Senhor. A Bíblia fala do tribunal de Cristo. Passaremos por um tribunal. Para recebermos a recompensa daquilo que fizermos para o corpo de Cristo, ou seja, para a igreja. Sabe de uma coisa, você pode não estar lá naquele país onde eles estão. Mas a oferta que você está dando, está fazendo uma conexão espiritual. E eu vou te dizer, talvez no dia do Senhor, o Senhor te dê um elogio e te diga assim, parabéns minha serva e meu servo. Tocasse em 1 milhão de almas, aí você vai ficar surpreendido. Deu? Como eu toquei, Senhor? Eu morava em Tapetim, eu era ovelha do pastor Roberto. Sabe aquelas ofertas, aquelas contribuições que dava? Parte delas era direcionada para o campo missionário. Deu sustentabilidade aos missionários para pregar minha palavra. E eles alcançaram X de alma. E você tem participação em todas elas. Eu acho que era para você dar um glória a Deus mais forte. Essa foi a missão que Deus deu ao apóstolo Band. A visão, alcançar o Brasil com a palavra da fé e o amor. E as nações, né? E a missão, leve a palavra da fé para libertar o meu povo. Tem que levar a palavra da fé. Os valores da nossa igreja, vida de fé, unidade, integridade, alegria, tudo isso você pode ver lá no aplicativo. E é bom ver, para você entender o ministério que você congrega. Alegria e paz, devemos ser pessoas de alegria, paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificar pessoas, excelência, vida abundante. Amém. Graças a Deus que eu tenho irmão Alcito do meu lado ali dizendo amém, glória a Deus. Os outros ficam tudo calados. Obrigado, irmão Alcito, por me ajudar. O que é que essa igreja crê? É importante você saber disso. Tudo debaixo de uma unção que nós estamos, paternal. Nós não estamos sozinhos não, viu? Nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual.
Verbo da vida está indo para as nações. Existe uma unção debaixo desse ministério que nos protege. Dentro desse altar aqui no tempo da pandemia, eu fui muito ousado quando o Espírito Santo me tomou e eu disse assim: quem crê toma posse. Ninguém dessa igreja vai morrer de Covid. 2 anos se passou. Me diz um que morreu. Espírito de profecia, debaixo de uma paternidade, debaixo de uma unção ministerial, em obediência, tudo conta. Só teve um que morreu, mas tinha se afastado da igreja e não congregava mais. Eita, bicho, isso é forte demais. É ou não é, igreja? Nós cremos, acima de tudo, nas Escrituras. Cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos no homem, sua queda e a redenção. O homem caiu, precisa ser redimido pelo sangue de Cristo. Cremos na vida eterna e no novo nascimento. Cremos no batismo das águas. Cremos no batismo no Espírito Santo. Cremos na santificação. Cremos na cura divina. Cremos na ressurreição do justo, na volta de nosso Senhor. Cremos no inferno e no castigo eterno. Misericórdia, vocês creem no inferno? Vai ler a Bíblia, irmão. Jesus, o que mais ele falava era sobre o inferno. E eu não vou deixar de falar de inferno, não. Tá rolando um vídeo aí que eu acho que vocês, alguns viram, e alguns eu mandei, outros não. De pessoas que foram pegas no flagra, sendo filmadas na hora da morte. Quem viu? Ixi, a igreja quase toda. O primeiro que aparece, tem uns galão de água lá. E ele vinha andando, né? Encostou aqui. Sério, aquelas câmeras, viu, de filmagem. Quem mandou foi o Bispo Jadson. O Bispo Jadson é sério. Ele não é de brincar não com o evangelho, não. Ele não ia postar uma coisa à toa não, né, Diego? Diego conhece. De repente o homem olha para trás. A câmera não mostra ninguém. E aquele homem começa a lutar e fazer assim. Mas ele não estava doido não, nem estava brincando. Isso é bíblico. Porque a Bíblia, quando fala do rico e Lázaro, a Bíblia diz que quando Lázaro morreu, que morreu com Cristo, só é lá ler no livro de Lucas, se eu não me engano, capítulo 16, se eu não me engano. A Bíblia diz que quando o rico morreu, o anjo de Deus tomou ele para levar para o seio de Abraão. O anjo. Então, assim como existem anjos de Deus, existem também anjos caídos. Eu não acredito que foi um anjo de Deus que veio buscar aquele homem, não. Porque foi uma luta feia. De repente o homem cai, se debatendo e morre, falece. A importância da aliança com Cristo. Isso é verdade, irmão. Eu já estou com 16 anos e passei por algumas experiências, viu? E ainda vou passar por muitas. Josilene é prova. Cadê Josilene? Vem aqui na frente, Josilene. Josilene é prova. Pai dela. Providenciasse o microfone. O outro. O pai de Josilene. Segura aqui, por favor. Pai de Josilene. As primeiras vezes que eu ia em São Vicente, tinha uma congregaçãozinha pequena. Na época eu fazia parte da Assembleia de Deus. O pastor estava me treinando e me enviando para São Vicente. Quem tem um desejo de ser pastor aqui, missionário, alguma coisa no coração? O melhor lugar para treinar é lá dentro de São Vicente, viu? O lugar para ter demônio, meu Jesus. Vou enviar o irmão para lá, se prepare. Ai, vou botar você pegar umas coisas lá. O negócio era sério, irmão. Teve uma vez que eu entrei lá na igrejinha pequenininha, encheu.
Passei o dia me consagrando a Deus, sem comer, orando, eu e outro rapaz. E de repente, eu bem empolgado, fui ler a Bíblia e disse, a palavra de Deus tem poder. Começou a cair demônio aqui e ali, pá, pá, puf, e virou de cabeça para baixo. Tem até um irmãozinho que foi liberto ali, aquele, graças a Deus, do chapéu. Diga glória a Deus, irmão. Esse ali era só misericórdia, ele comia cadeira, comia camisa. Era, mas olha aí, ele está uma figura abençoada, não tem mais nada disso não. O pai de Josilene parecia Hulk. Você está rindo porque não foi você. Mas o homem entrou, botou a mão lá e eu pregando a palavra. E ele entrou lá e fez, ah! Eu digo, meu Jesus. Eu não tinha o que fazer. Se eu corresse era feio. E o homem partiu para cima de mim, não tinha mais o que fazer, agora era só a fé. E eu estendi a mão e disse, está repreendido. E ele, pá, caiu no chão e ficou se debatendo lá. Segurou que tinha uma caixa de som e tinha um pé com um pedestal que segurava a caixa de som. E lá, ele endemoniado, querendo pegar o pé da caixa e ia derrubar tudo. E falei, tchum, tchum. Aí o irmãozinho que era o ajudante meu, sem inocente, né? Ele correu para cima, pegou na perna do demônio, em vez de expulsar, saiu com o demônio. Chega, chega. Tá doido, isso é o que? É uma comédia. Mas eu fiquei muito empolgado. Porque ele caiu, né? O peito inchou. Eu disse, está amarrado. E ele, puf, botou a mão para trás. Aí de repente, cadê antes? Tá aí? Antes de Paulinha? Tá indo, né? Os cabas chamaram antes, só antes, vem cá, lá de frente da igreja. Ele não entrava não, ele tinha medo de entrar. Só antes, vem cá, tinha medo, não era? Vem cá. E quando olharam ali, aí antes ficou curiando lá de frente da igreja, porque São Vicente fica um monte de curioso lá olhando. Aí fica lá curiando lá, olhando o que era aquilo, aí os cabas disseram, antes rapaz, não entra lá não, porque aquele pastor amarra o povo. Aí antes disse que botava o olho e ficava procurando as cordas, não era? Eu disse, cadê as cordas? Mas não tinha corda não, era o poder de Deus, não era? Mas enfim, era o pai de Josilene esse homem. E foi alcançado. É chato. Antes dele partir, passou alguns dias, nós tentando ele se firmar. Ele trabalhava com um negócio de macumba, essas coisas. Né? Anderson me disse que tinha vezes que era 4 pessoas para segurar ele, não segurava, não era, Josilene? Era 4, era? Era. Tá ligado, tá? Pode encostar. Era, porque assim, quando o meu pai bebia, ele se manifestava. E era algo que era assim, era muito sobrenatural. E ele podia estar onde ele estivesse. Teve um tempo que ele estava em São Paulo, e mesmo assim, isso acontecia lá com ele, mesmo ele longe de todo mundo. Mas acontecia e era algo que assim, tinha muita força. Tinha uma máquina lá que, segundo quem viu, né, que eu não vi não, que era de despopar arroz, que era muito pesada. E quando ele estava manifestado, apenas com uma mão jogava longe. Então, e ele sofreu muito com isso, muito mesmo, até que a palavra chegou, né, lá para ele, glória a Deus, e ele foi salvo. E antes dele partir, Josilene ligou para mim, estava no sítio. Josilene, pastor, vem aqui. O pai dela estava na cama, os demônios escravizando ele, a perna inchada. Eu corri e fui lá. No sítio, foi no sítio. Como era o nome do sítio? Sítio Areias. É Santo Antônio de Lima, mas é conhecido por Areias. Quando eu cheguei lá, eu pus a mão sobre ele para orar, né? Porque ele sentindo muita dor terrível mesmo. Ele gemia, não era, Josilene? Quando ele pus a mão sobre ele, incorporou o diabo que atormentava ele, né? Novamente eu expulsei aquele demônio, disse, fique de pé, se levanta. Ele se levantou, comeu. Ele comeu nesse dia. No dia que ele faleceu, ele chegou a tomar a vitamina de banana, bem pouquinhos minutos antes dele morrer. E ele se levantou, ele não estava aguentando nem ficar em pé, não era? Comeu, Deus sabe a hora certa de levar as pessoas. Deus sabe, porque às vezes se não levar na hora, aquela pessoa pode se perder. Não conseguia se firmar ele.
E Josilene disse que eu voltei para casa, vim para casa, foi liberto, aceitou Jesus nesse dia. E quando eu cheguei em casa, com pouco tempo o telefone ligou. Tocou. E era Josilene. Pastor, Deus recolheu o meu pai. Agora, sabe como foi que Deus recolheu o pai dela? Oh, meu Deus, não pode duvidar dessas coisas, não. Conta como foi, Josilene. Quando o meu pai estava já pertinho, né, de partir, estava eu e uma prima minha, ela é da Assembleia, aí a gente sentiu no coração de louvar um louvor para ele. E a gente louvou. Como já vai fazer 11 anos, eu não lembro o louvor. Eu sei que na hora que a gente estava louvando, ele sorria. Ele não falava, mas sorria e ficava olhando assim, como que estivesse vendo algo. Mas ele também não dizia o que era, não, sabe? Mas na verdade ele estava vendo. Um minuto ele faleceu. Faleceu nos meus braços. Acaba perto de morrer sorrindo. Quem era que ele estava vendo? Será que era o cão? Os anjos do Senhor, irmão. Obrigado, Josinho. Missão. Se eu não tivesse ido lá também. Agora não fique só dependendo do pastor, não, porque o pastor é um. Porque às vezes acontece uma coisa, liga para mim, eu não posso ir, fica chateado. E por que você não vai? E por que você não fala? Porão a mão sobre os enfermos não é só o pastor, não. Eu fiz um pequeno grupo com os novos convertidos que se converteram quinta, já para olhar para eles com um olhar diferente. Então os mais antigos, não é para ficar com mimimi, não. Entendeu? Eu vou para os pequenos, para os que estão chegando. E os mais antigos, vai para fora. Vai me ajudar. Fique de pé. Tem uma canção que eu amo muito. Queria que só me desse o tom. Ao fim da o labor. É 570 da harpa. Fecha os olhos. Não. Que é uma noite passageira ali. Você não vai trocar sua esposa por um momento de prostituição. A igreja é a esposa de Cristo. Você vai se prostituir. Não estou falando nem de atos de relações. Eu estou falando de deixar ao Senhor para viver aí esse mundo perdido. Eu vivo como eu quero. Fumando maconha, cheirando cola, bebendo cachaça, achando-se o tal, bota brinco na orelha, no focinho ou no nariz. Acha que é o dono da cocada preta. Eita, Jesus. Se ele encontra um demônio assim na frente dele, para ele ficar lutando também. Abra os olhos, rapaz. Abra os olhos. Sabe o que está perdendo, não. Se você está aqui dentro e você sente no seu coração queimando que sua vida precisa de mudança, eu te dou uma oportunidade de hoje aqui para você entregar a sua vida a Jesus. Você sabia que tem às vezes um demônio que segura a mão da pessoa para ele não levantar a mão? Às vezes tem. Levanta não, parece que a mão fica pesada, as pernas travam. Eu tomo autoridade sobre esses espíritos que estão operando aqui agora. E ordeno cesse suas operações e deixe a pessoa livre para ela tomar a decisão dela. Porque é a principal decisão, a melhor decisão da vida dela e dele é a sua confissão, a sua entrega a Jesus. Eu paraliso as fontes do inimigo. Eu ordeno ao diabo cessar suas operações no nome de Jesus. Você está livre para entregar a sua vida a Jesus. Aleluias. Para se reconciliar com Deus, se precisar, eu preciso me reconciliar. Eu só quero que você levante sua mão. Só quero que você levante sua mão. Aleluias. Só quero que você levante sua mão. Escuta esse último refrão aqui que você vai levantar.
se decides deixar teu pecado e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. É bonito o caminho. Dá glória a Deus, ó, a jovem levantando a mão. Alguma diaconisa aqui rápido? Mulher, fique aqui perto dela. Sim, chegue na frente, chegue. Não precisa ter medo, alguém vai te ajudar. Rápido, uma diaconisa. Aqui, ó. Fica perto dela, atrás da frente. Aleluias. Mas o Espírito Santo me diz, tem mais pessoas aqui. E Ele está tocando no coração dessas pessoas. Aleluia. Aleluia. Tem mais pessoas. Aleluias. Às vezes a pessoa resiste, sabe por quê? Porque acha assim, mas eu fica com medo. Tipo, como é que vai ser daqui para frente, né? Fica tentando ser perfeito. Ninguém é perfeito. É Jesus que vai te ajudar. Muito bem. É Jesus que vai te ajudar. É Jesus que nos ajuda. Eu me lembro que o irmão Eduardo dizia assim, venha como está. E Ele vai te ajudar, irmão, a mudar de vida. É o Espírito Santo. Ele está aqui. O Espírito de Deus me diz, ainda tem mais pessoas? Tem mais pessoas. Aleluias. Sua face vai sair daqui radiante quando você sair daqui essa noite. Pode ter certeza. A obra é de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Essa é a sua noite. O diabo não vai roubar. A sua alma é preciosa para Deus. Sua alma é preciosa para o Senhor. Aleluias. Enquanto nós vamos orar, ainda dá tempo de você vir à frente. Sabe o que é isso? Humildade. Entregar-se a Jesus representa humildade. Entregar-se a Jesus é reconhecer, eu preciso de um Salvador para a minha vida. Marcos 8,36 diz que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A alma é para sempre. Faça essa pergunta para você mesmo, onde é que você quer viver a eternidade? Eu quero viver com Cristo. Só há um caminho. Esse caminho é Jesus. Ser crente é bom, irmão. Ser fiel a Deus é bom, é garantia. É segurança, amém? Feche os olhos. E eu queria orar e vocês repetissem essa oração. À medida que eu oro, vocês repetem essa oração. Vocês podem repetir. Senhor Jesus, essa noite, nesse altar, eu estou entregando a minha vida em tuas mãos. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Salva-me, cura-me e me liberta. A minha vida a partir de hoje é tua. Eu recebo, diga eu recebo, em nome de Jesus, o perdão dos meus pecados. Diga, segundo a sua palavra,
meu nome essa noite está sendo colocado no livro da vida. Obrigado, Jesus. Eu vou só colocar a mão na cabeça de vocês só para abençoar, viu? Só para abençoar. Obrigado, Pai, por a vida desses jovens. Faz uma obra, Espírito Santo. Faz uma obra. Faz a obra, Pai, completa. Sim, Espírito Santo. Faz a obra. Toca neles. Toca nela, Pai, agora. Toca, Espírito Santo. Toca na vida dela no Espírito. Toca na alma. Toca, Espírito Santo. Toca em nome de Jesus. Receba. Receba da unção. Receba. Receba do poder do Espírito. Jesus toca na vida de vocês agora. Sejam tocados. Dê um abraço nela aqui, Joslene. Toca na vida deles também, Pai. Para que a tua obra seja completa. Poder da recriação no espírito deles, Pai. Eu os abençoo, Pai, e declaro uma grande obra na vida.